Então, bom dia, meu nome é Marta, eu sou médica de formação, fiz pediatria, depois fiz saúde pública, depois fiz doutorado em envelhecimento, por isso que agora, uns 5 anos para cá, a gente milita muito forte aí nessa área. Profissionalmente, então, Michele falou, fiquei 15 anos na agência, passei em diferentes lugares lá dentro, fui diretora-presidente, substituta, diretora de desenvolvimento setorial, e aí depois que você passa em muitos lugares e consegue, né, olhar de muitos ângulos, você acha que tem coisas para você fazer no mercado que você viu e que precisam ser feitas, né? E aí eu saí, fui trabalhar na ANAP, fui ser CEO da ANAP. A ANAP é a Associação Nacional de Hospitais Privados, né, que reúne os 100 maiores hospitais aí do Brasil. Olhei um pouquinho do outro lado aí, o ângulo de visão. Depois disso, fui ser diretora de inovação de algumas empresas e aí resolvi, então, empreender, né? Eu tinha conhecido o Buurtzorg há algum tempo, uns 3 anos, e aí retomei os contatos com eles aí no início de 2020. Logo veio a pandemia, então isso tudo que a gente vai contar para vocês aqui foi durante a pandemia, né? Então não foi uma coisa tão simples assim. E aí, como a Michelle falou, hoje a gente está, então, Rio, São Paulo, Brasília e Bahia. Tá? E aí eu vou contar, eu acho que a missão aqui, né, Alexandre, fiz uma apresentação pequena, mas era da gente falar um pouco do modelo de governança mesmo, né, de Bursa, como é que eles pensaram isso. Então eu fiz na verdade, são dois paralelos, né? Porque eu me apaixonei quando eu conheci Buurtzorg pelo modelo assistencial. E depois eu fui conhecer o modelo de governança e descobri aquilo tudo, né? E a gente acaba discutindo aqui no Brasil mais o modelo de governança até do que efetivamente o modelo assistencial. Então, os dois são muito inovadores. Tanto a forma como eles fazem o atendimento, como a forma como eles se organizaram na governança, tá? Os dois são muito diferentes para a gente, assim, para nossa realidade. Eu vou botar uma apresentação só porque são slides que eu trouxe deles. Não é essa. São slides que eu trouxe deles e que são muito legais porque a gente consegue ver, dá para ver? Sim. Tem que abrir, Marta. Só. Estou tentando, peraí. São slides que eu trouxe deles e que dá para ver com as palavras deles um pouco o que a gente está querendo mostrar, tá? Então, primeiro assim, essa é a frase máxima deles. Se a gente puder ter uma frase que resuma o modelo de governança deles, é essa, tá? Eles usam isso 3 vezes na mesma apresentação, é quase uma lavagem cerebral, que é o Keep It Small, Keep It Simple. E é uma máxima que eles seguem à risca, tá? De uma forma muito forte. Então, eles começaram lá, eu vi Paulinho falando sobre isso, eles começaram lá com um time em 2007, 2 enfermeiras. Hoje, eles têm mais de 11 mil enfermeiras. Eles têm 50% da força de trabalho de enfermagem da Holanda, né? E cresceram dessa forma exponencial. Eles estão em 24 países, nós fomos o 25º país, o primeiro na América Latina. A gente começou aqui com o nosso primeiro paciente em 1º de outubro, gente. Então, só para vocês imaginarem que a gente também imaginou que a gente ia crescer devagarzinho e tal, né? Ô, E aí, Marta, ô, 1º de Marta, outubro empreender no meio da pandemia, olha, foi. realmente é para poucos, hein? Não, e Parabéns. trazer um modelo de lá, né? Então, todas as reuniões, todos os treinamentos, discussão de agreement internacional, tudo isso foi virtual, gente. Então, a pandemia, ao mesmo tempo que afasta, ela aproxima, né? Então, talvez a gente só tenha conseguido fazer isso tudo nessa velocidade também por conta disso. Então, a gente fechou o agreement em setembro, 1º de outubro a gente atendeu o primeiro paciente no Rio de Janeiro, fevereiro a gente foi para São Paulo e agora a gente está indo para Bahia e Distrito Federal esse mês. Aqui
São os livros que alguns de vocês conhecem, né? O do meio é o que o Paulo estava falando, da Sharda, que descreve muito bem, assim, como que o Yoss pensou esse modelo, por que que ele pensou esse modelo, mas tem o do Lalu também, que eu tenho certeza que todo mundo já leu, né? Que fala lá e destaca o que que ele vê de tão diferente aí no modelo de Burzog, e eles têm uma série de livros menores, que esse daí é um exemplo, mas são 3, que descrevem aí com detalhes como que é esse modelo do autogerenciamento, né? Que a gente vai falar um pouquinho aqui. Marta, só comentar que o Paulo, né, traduziu já esse livro do meio, está comentando aqui no chat, e que, se tudo der certo, né, Paulo, vai sair com uma editora aí, né, Virtus Company. Vamos ver, vamos torcer. Exato. Vocês viabilizaram um sonho e já está tudo, já estamos adquirindo o ISBN, o formato para o lançamento digital, que vai facilitar a distribuição e o custo. Muito breve vocês verão no mercado brasileiro esse livro. Muito bom. Boa. Então, acho que tem aí uma coisa aí do modelo organizacional, que a gente vai tentar falar um pouquinho mais aqui, mas ele nasceu de uma necessidade. E aí eu fiz questão de trazer os slides do Yoss, porque já que a gente está falando aqui de discutir o modelo internacional, né? Eu acho que é isso que interessa aí para vocês, até a gente chegar aqui no nosso, eu fiz questão de deixar o deles no modelo deles e o nosso no nosso modelo, só para vocês entenderem. Mas eles tinham um problema lá que, na verdade, eram 2 problemas maiores, né? Uma fragmentação do cuidado com relação à enfermeira. Então, o que a gente vive aqui hoje no Brasil, que a gente tem 500 médicos e a gente não tem nenhum, né? Então, a gente tem um endócrino, um dermato, e a gente não tem um médico que coordene o nosso cuidado, que conheça a gente, que conheça as nossas necessidades. Eles não tinham esse problema lá com o médico, porque lá eles têm DP. Mas eles tinham esse problema com a enfermeira. Eram múltiplos cuidados e cada um era dado por uma enfermeira diferente. Então, era uma fragmentação muito parecida com a fragmentação que a gente tem aqui. Eles tinham um cuidado muito baixo, então as enfermeiras aí muito infelizes com o que elas estavam fazendo, e eles começaram a ter um gargalo muito grande com o ILPI. Então, na Europa como um todo, as pessoas chegam aos 70, 75 e vão para essas instituições de longa permanência, né? Isso é cultural. E aí, na Holanda, chegou-se a um número tão grande de idosos que não tinha mais ILPI suficiente para absorver essas pessoas, né? E aí eles falaram, opa, então a gente tem que melhorar o cuidado de enfermagem, tentar organizar isso e manter essas pessoas dentro da casa delas sendo cuidadas nesse ambiente aí do lar, que é o melhor para eles. Então, ele coloca esse slide aqui como um slide resumo do modelo mesmo, né? Então, assim, a ideia de você trazer o cuidado em saúde para o seu ambiente social, ter um foco aí nesses relacionamentos, em vez de você ter essa solução, em vez de indicação, é muito você personalizar esse cuidado, né? Você criar soluções individualizadas para aquele paciente. E isso daqui, separar o cuidado do back-office, é super relevante dentro do modelo. Então, eles têm um back-office muito enxuto, eu vou mostrar para vocês. E o foco é totalmente o cuidado, não é o processo, não é a burocracia, não é nada disso, é efetivamente o cuidado. Eles investiram muito em comunicação, em tecnologia, a gente vai falar um pouquinho disso também, e a coisa do bairro, né, da localização, da comunidade, que é muito importante para essa expansão. Tá? Então, isso daqui, esse slide aqui eu acho muito legal, que ele dá a dimensão aí disso que a gente está falando, né? Então, assim, quando eles têm 15 mil enfermeiras e 50 pessoas no back-office, 21 coaches e 2 diretores, isso mostra para a gente, imagina se fosse aqui no Brasil, como que seria essa distribuição, né, gente? Só para a gente ter uma ideia, né? E eles conseguem mostrar que isso
nossa, a gente demorou meses para conseguir de verdade cair a ficha. Que esse coach, que é a profissional que meio que tenta padronizar os times, que tenta criar uma organização e um padrão entre eles, ela não é hierarquicamente superior à enfermeira. Então, ela não é uma progressão daquela enfermeira, né? Então, como é que eu evoluo profissionalmente? Eu saio de enfermeira e viro coach? Não é isso. A coach é um outro profissional com características diferentes e que faz aí essa padronização. Então, a evolução profissional, porque aqui no Brasil a gente tem isso, né? Eu entro, mas eu já quero logo ser gerente, depois eu quero ser diretor e depois eu quero ser presidente. Eu nunca estou ali no lugar onde eu estou trabalhando. Isso não existe lá dessa forma. Então, toda a organização, ela sabe que eu estou ali dentro daquele cargo, que eu tenho que exercer ele de uma forma boa para eu ser feliz, para eu ter benefícios financeiros, sim, mas eu vou me manter ali dentro daquele time, compartilhando aí todas essas características. Marta, aonde está a pirâmide? Eu quero ver a pirâmide hierárquica. Então, não tem, por isso que o slide é assim, olha que legal. Então é isso, sabe? Então, assim, você conseguir entender que não tem uma hierarquia, que está todo mundo ali focado no que é o produto final, né? Que é o paciente, isso é muito legal. Então, esse modelo de auto-organização, ele tem alguns parâmetros, né? Que é a confiança, você diminuir burocracia. Então, as horas de burocracia, elas são contadas, é ao contrário, né, daqui. Então, assim, essa lógica de você falar o seguinte, eu tenho que focar no que é importante, o resto, eu tenho que deixar um resíduo para isso, mas isso vai ser contado, né? Resgatar a ideia do generalista, trabalhar muito. Então, eles gastam muito dinheiro com isso e a gente também, tá? Com treinamento, capacitação. E aí a gente tem vários tipos de capacitação, então, capacitação do modelo, capacitação profissional mesmo, né, clínica, mas a gente divide aí um pouco esse treinamento em como eu atendo e como eu crio essa nova cultura no Brasil. E aí eu vou dizer, gente, é muito mais difícil criar essa cultura. Porque hoje as enfermeiras aqui no Brasil, elas estão muito habituadas a ter um médico mandando elas fazerem alguma coisa. Elas são formadas para isso, são formadas desse jeito. Então, quando você fala assim, não, você está dentro de um time, vai discutir com o time, mas o paciente é teu, a decisão é sua, a agenda está na tua mão, a forma de cuidar tem um padrão, todo mundo discute, mas ele é um seu paciente, você gerencia, você coordena. Isso é tão diferente que isso dá medo, né? Isso assusta, isso fala, caramba, a responsabilidade é minha, então. Né? Então, tem várias coisas aí dentro desse modelo que, ao mesmo tempo que deixa a pessoa feliz, é uma coisa que quando ela escuta a primeira vez, ela fala, uhul, que legal, é super diferente. Na hora que ela começa a trabalhar, ela vê que aquilo ali gera uma responsabilização para ela que ela não aprendeu lá na faculdade, né? Que fugiu a tudo que ela aprendeu aí dentro do sistema de saúde. Então, tem um apoio aí por trás. Existe aí né, o modelo exige um protagonismo das pessoas, cada um tem um líder, né? E a pessoa ela é educada só para receber ordem, no caso, principalmente da enfermeira. Exatamente. Pelo que eu li, não sei se você vai comentar isso, o tipo de treinamento que eles recebem na Buurtzorg é um treinamento, por exemplo, de como tomar decisões em grupo. Eles têm um método para isso. Se eu não me engano, comunicação não violenta, para você poder colocar suas opiniões sem machucar o outro, que aprender a funcionar em grupo e tomar decisões, né? Então, esse método de comunicação, ele se chama SDMI, SDMI. E ele é super descrito nesse livrinho azul que eu mostrei, o último lá, que estava no... Então, eles tiveram que criar um método de como empoderava essas pessoas para o autogerenciamento. Então, assim, eles também tinham o mesmo problema que a gente, né, gente? Assim, da autonomia, dessa decisão na ponta, desse olhar diferenciado. O que eu vejo hoje? As enfermeiras que já estão com a gente desde o início, lá desde setembro e tal, elas são totalmente diferentes das enfermeiras que eu contrato hoje. Assim, da água para o vinho, sabe? Então, a gente consegue ver que a gente consegue resgatar isso.
Mas dentro de uma característica brasileira é muito diferente. Então, assim, as enfermeiras hoje, elas foram treinadas e, assim, para sair do cuidado e ficar trabalhando com planilha, organizando ali a coisa dos auxiliares e técnicos de enfermagem, a gente afastou as enfermeiras do cuidado, né? Então, efetivamente, você resgatar isso, ela tomar a decisão, ela organizar o cuidado, em alguns momentos, ela dá o input para o médico, é o contrário. Então, assim, isso tudo é muito diferente, mas hoje eu posso dizer, é possível. É super possível. Mas aí demanda tempo, treinamento, capacitação. E eu acho que depois que elas entram nesse modelo, de verdade acontece o que eles falaram para gente. É muito difícil você voltar atrás, né? É muito Marta, só difícil você. sobre essa questão de treinamento, capacitação, eu lembro que eu vi que a Buurtzorg, dentro desse budget, né, desse orçamento para treinamento, as enfermeiras podem decidir livremente como aplicar isso. É isso mesmo? É isso então, mesmo. se ela quiser fazer um curso X de marketing, ela pode fazer, É se ela isso quiser. mesmo. É isso mesmo. Tá. Eles têm uma divisão lá, que eu acho que eu coloquei aqui, que é o seguinte: dentro do time, elas têm que se organizar para todas as tarefas. Então, como o time é responsável por tudo, eles têm que se dividir ali. Então, uma fica responsável pelo orçamento que recebe, como é que divide, a outra fica responsável por compras, a outra fica responsável por indicadores, a outra fica responsável pela organização do escritório. Então, todas trabalham igual, tem os mesmos, mas cada uma puxa um assunto e elas vão trocando aquelas funções ao longo do tempo. Com relação à capacitação, é isso mesmo. Então, cada time tem lá um budget, um orçamento para poder fazer aquela capacitação e eles decidem qual é a melhor capacitação. Como que a gente fez aqui no Brasil? A gente tem uma capacitação que a gente chama de pacote de entrada. Então, para entrar, você precisa ser capacitado naquela leva ali de programa que a gente fez, que é bem longa, bem extensa, mas não tem jeito, e a gente capacita naquilo. Depois, tem uma capacitação continuada que é comum para todo mundo, mas depois tem capacitação específica para times. Então, eles falam: a gente quer se capacitar, aconteceu agora, a gente quer uma capacitação de testamento vital. Beleza, então vamos capacitar o time para testamento vital. Mas, além disso, você pode pedir capacitações individuais. Então, tem uma que é comum para o time e tem outras que podem ser individuais para cada uma dessas enfermeiras. Então, é muita capacitação, tá, gente? Mas a gente percebeu que é isso que vai fazer a diferença no modelo. Ponto. É exatamente a gente investir tanto nisso que está me tornando totalmente diferente do que existe aí, né? Porque depois vocês vão ver, tem uma máxima lá que é a autonomia pro paciente. Então, o resgate dessa autonomia e dessa funcionalidade. E a gente é treinado no Brasil exatamente para o contrário. Então, as instituições de saúde no Brasil ganham mais dinheiro quanto menos autônomo aquela pessoa é, certo? Então, por que eu vou aumentar a sua autonomia se isso vai diminuir a quantidade de pacientes que eu tenho, por exemplo? Né? Então, você quebrar isso e você trazer uma outra lógica, você precisa de muito ter um modelo diferente e reforçado todo dia, né? Aqui só para Marta, mostrar só para pegar esse gancho que você ressaltou tanto dessa autonomia, autonomia do paciente, né, e protagonismo das enfermeiras, né? Eu vejo muito isso e eu fiz parte disso, então por isso que eu posso trazer. Para mim isso é muito claro em toda a parte de parto humanizado, né? Sim. Então, e aí a gente já tem esse resgate das enfermeiras, das obstetrizes sim. E das doulas e tal, de transformar o momento do parto não num momento hospitalar e de risco. É claro, alguns casos existem de risco, então eles sim devem ser direcionados para o hospital, mas a imensa maioria dos casos 98%, exatamente. Exato, 98% são casos que deveriam acontecer e aconteceriam normalmente da forma mais natural do mundo, como nós chegamos até aqui, né? Então, e nesses casos, o protagonismo e a autonomia é da mulher, né, da parturiente, e o protagonismo ali são as enfermeiras obstetrizes que definem tudo. Então, eu queria saber, vocês
tem a intenção de expandir para essa área também, em primeiro lugar. E segundo lugar, como é que foi se houve algum embate em relação ao CRM e essa percepção de que o médico é que manda, né? Na verdade, quando a gente vê que na maioria dos casos Ângela, não seria necessário, né? deixa eu te esclarecer. Marta era a diretora da ANS responsável pelo parto adequado. Ela que implantou isso. E como eu conheci Sensacional. Marta na agência, foi num projeto do idoso bem cuidado que a ANS patrocinou para as operadoras criarem um projeto para cuidar do idoso. Então, a Marta tem sido protagonista desde a época dela na agência de tudo isso. Eu falo para o Paulinho que eu tinha essa coisa do cuidado colaborativo dentro de mim e nem sabia, só fui descobrir depois que tinha um nome. Não, Marta, muito obrigada, viu? Então foi graças ao seu trabalho que permitiu que eu tivesse os 2 partos humanizados, inclusive o último em casa. Olha que legal. Então, assim, Ângela, sim e não. A gente imagina que essa expansão a gente comece a fazer para doenças crônicas, né? Até a gente chegar efetivamente aí em todos os tipos de cuidado. Mas nesse início, o nosso foco é o envelhecimento. Por quê? Porque hoje eu preciso treinar muito em geriatria. É um cuidado muito específico que muito pouca gente faz. E faz bem, né? E a gente vê muita iatrogenia com o idoso, muita. Então, assim, até eu ser realmente totalmente especializada nisso e poder ir para outros lugares, eu imagino que a gente vai expandir primeiro para o envelhecimento, para o cuidado ao crônico, depois a gente expande aí para outras áreas, enfim. Então, acho que a gente precisa nichar no início. Com relação ao CRM e ao CFM, não, a gente não teve problema. Sabe por quê? Na verdade, é tão louco essa coisa do cuidado que hoje os médicos veem a gente como um auxílio importante. Porque o que acontece? Quando eu estou dentro da casa do paciente, você vai ver aqui, eu tenho todo esse olhar holístico, eu tenho o paciente na mão, eu consigo intervir em ambiente, em medicação, em curativo, nananã. Eu estou ali 24/7 do lado do paciente, ele pode me ligar a qualquer hora. E eu dou devolutivas muito periódicas para esse médico, então eu trago ele para perto de mim, ele me vê como alguém que melhora e resolve a carga de trabalho dele, né? Em vez de estar invadindo o espaço dele. Então a gente toma muito cuidado com isso, porque uma vez esse médico do meu lado, a gente voa, né? Então, se ele entender o que a gente está fazendo, que eu estou ali ajudando e diminuindo o trabalho dele, e que isso está dando respostas para ele, isso muda, sabe? Então, assim, hoje, todos os médicos que a gente já teve contato e que, de alguma forma, conheceram o nosso trabalho, eles indicam para os pacientes privados deles, porque eles viram que aquilo ali é uma solução para muitos dos problemas dele. Então, a gente não teve problema não, tá? Ô, Marta, também aproveitando o gancho, a Buurtzorg na Holanda, mesmo sendo um país avançado, rompeu paradigmas, né? E me parece que tanto o governo holandês como outras entidades fizeram pesquisas independentes para avaliar satisfação dos clientes e tempo de recuperação dos pacientes. Você teria esses dados só para comparar o quanto a Buurtzorg mudou com esse modelo disruptivo? E me parece, inclusive, a questão da participação de mercado, quer dizer, antes era um setor muito mais pulverizado, agora eles meio que dominaram, digamos assim. Isso. Então, assim, aqui tem o do cost saving que eles apresentam, né? Então, assim, eles conseguiram lá economizar 40% dentro do modelo holandês, gente, que já era hierarquizado, organizado, blá, 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 né? Se a gente pensar no nosso, enfim, olha o potencial que a gente tem aí, né? E tem esse slide aqui, Alexandre, que mostra um pouquinho da satisfação do cliente, do funcionário e alguns custos que ele tem. Então, por exemplo, esse overhead de 8%, ele é o nosso
imagem objetiva mais difícil de ser atingida dentro das características do nosso país e de como a gente funciona. Então, a gente está aqui correndo atrás dele. Mas por que eles batem tanto com a gente, por exemplo, nesse número aí de overhead de 8%? Porque ele significa que eu estou seguindo a risca aquela coisa de a assistência e o foco na ponta é muito maior do que o meu foco aqui dentro de produzir trabalho e burocracia para mim mesmo. Então, por isso que eles apertam tanto a gente aí com relação a alguns dados, que eles sabem que os nossos dados vão ser diferentes, mas muito mais porque isso garante que eu estou aplicando o modelo de uma forma bacana, né? Então, eu até li, Marta, que me parece que eles colocam uma coach para cada 50 equipes, propositalmente, que é para a coach não ficar com poucas equipes, senão ela vai querer ficar, assim, mandar. o impulso de ficar em Exatamente. cima, né? Então, o time, ele tem até 15, no máximo estourando 20 enfermeiras. Esses times, eles se dividem dentro daquele bairro quando eles começam a ter um número maior de pacientes do que... E aí precisa de mais enfermeiras do que aquele número. Então, cada Não eram enfermeira... 12? Mudou, Marta? Só porque eu falei antes 12, na minha Não, eu tinha... assim, a maior parte dos times antigos tem 12. Eles Ah, permitem que a Na média gente são 12. que a gente chegue a 15, estourando 20, tá? Lá, os times mais antigos de Burzog são 12. Eles, para cada enfermeira lá fica com aproximadamente 40 pacientes, tá? Só para vocês irem tendo ideia de volume. E cada coach fica com pelo menos 50 times. Então, só para a gente ir vendo aí como é que vai fazendo essa crescida, né, essa pirâmide, exatamente para isso. Eu estou muito próxima do cuidado, então eu cuido de até 40 pessoas, né? Mas essa coach aqui, na verdade, é um padrão, é alguém que vai de alguma forma ver se tem uma solução num time que pode ser levada para o outro, é alguém que é acionado em casos mais complexos, é alguém que precisa fazer assim, levar alguns indicadores, né, de resultado, essa coach leva. Então, é alguém que precisa estar ali de alguma forma ajudando para que não saia do controle, né? Que cada time aconteça aí de uma forma completamente diferente. Então, ela é a pessoa ali que ajuda nesse padrão, mas ela não é para ser o gerente, não é para ser o chefe, não é para ser o decisor, né? Então, por isso também que eles vão fazendo dessa forma. Marta, você falou de desempenho. Pelo que eu também havia lido, lá eles têm uma questão de transparência completa das informações, no sentido de que todas as equipes recebem o desempenho, informações sobre o desempenho de todas as equipes em tempo real, Exatamente. recebem um tal do iPad quando entram, e ali eles acompanham todas as equipes. Então, há uma comparação, uma competição sadia, digamos assim, né? Isso, e aí eles nem usam isso tanto como comparação, é muito legal. Então, eles têm esse SDMI, que é esse sistema de padrão de comunicação, tá? E aí eles têm o que eles chamam de Burzog Web, que é uma intranet. E aí, nessa intranet, o que acontece? Todos os dados estão abertos, estão dados financeiros de todos os times, resultados operacionais e financeiros de todos os times, tudo aberto. Então você pode ver ali como que está funcionando, qual time está indo bem, qual time não está indo bem, qual está atingindo a meta, qual não está atingindo a meta. Eles têm ali dentro uma forma de você se comunicar um time com o outro. Então, um time sabe que no outro município ou na outra cidade teve uma solução bacana para um determinado caso, eles conseguem se comunicar e trocar cases aí de uma forma rápida, bacana. E eles também têm dentro dessa Burzog Web trocas de especialistas. Então, por exemplo, vai que você tenha um especialista muito raro, sei lá, uma enfermeira especializada em pulmão, sei lá, né? E que só tenha X no país inteiro. Então, as outras enfermeiras conseguem ali acessar e ver qual enfermeira tem qual especialidade para poder trocar ideia, tirar dúvida, fazer pergunta. É muito legal. E a forma como eles apresentam esses indicadores também para as enfermeiras não é uma coisa simples, porque, Alexandre, e a gente aprendeu isso há muito pouco tempo, a gente tem treinamento com coach, a gente tem treinamento de
eles chamam mais de liderança mesmo, né, com o próprio Use the Block e tal. A gente tem treinamento financeiro, são vários os tipos de treinamento que a gente tem para cada tipo aí de perfil dentro da equipe. E aí, nesses treinamentos financeiros, eles mostram o formato de como eles mostram esses dados para as enfermeiras. E é tão legal, a gente está copiando aqui, é tão legal porque não é uma forma de mostrar um balanço normal, que atinge muito poucas pessoas, sabe? É uma forma de você ver o indicador de uma forma muito direta, muito próxima da tua realidade lá na ponta. Então, eles construíram aí essa forma de comunicar de uma forma muito, muito legal também. Eles pensaram muito nisso, Marta, tá? uma coisa que eu li no livro lá da Lu é que, obviamente, quando você tem uma empresa muito piramidal, a maior parte do tempo as informações, né, ficam navegando para cima, para que as decisões sejam tomadas, depois para baixo, e como tudo tem que ir lá para cima, as pessoas que estão, quanto mais alto você está, mais tempo você fica em reunião, porque Isso. tudo tem que passar por você. E que o chamou a atenção, no caso que ele comenta no livro, era o tempo livre do Use the Block, né, no sentido de que ele, inclusive, administrava, segundo lá o que está lá, a empresa no sofá, em grande medida, e me parece que vocês têm tido vários contatos com ele. Então, conta um pouquinho para a gente como é que é isso, se o sujeito está sempre com a agenda super apertada ou não, se ele Mentirinha, é tá? Essa aberto. parte aí é mentirinha. Não, o que que acontece? Ele não é uma pessoa de agenda fácil, não é. Mas eu acho que porque ele acumula algumas funções, tá? Então, assim, o que que ele costuma fazer? Primeiro que ele tem aí, imagina, são 25 países, né? Ele tem contato com esses 25 países, não é só a parte internacional. Então, ele também convive com essas pessoas. Mas mais do que isso, até hoje, é o Use the Block que faz o comercial da empresa. Então, tudo bem que eles não têm lá 700 operadoras igual a gente tem no Brasil, não é isso, né? Eles têm 7 operadoras na Holanda inteira, mas todo esse contato aí com operadoras de planos de saúde, com o governo, com alguns hospitais, quem faz esse relacionamento todo é o IOS. Então, ele está muito presente da empresa para fora. Eu acho que é isso que o Lalu quer dizer, sabe? Então, assim, ele está muito, o tempo dele é muito da empresa para fora. Ele não tem que ficar da empresa para dentro, né? E aí a gente meio que tentou entender por que que ainda era ele que fazia esse comercial, né? E aí tem uma coisa de manter, dar a garantia do que ele vai entregar, sabe? Isso é muito legal. Então, assim, é como se ele fosse a garantia ali do que está sendo negociado, da preservação do modelo, enfim. Então, eu acho que hoje, do que a gente consegue perceber ali dele, ele tem muito esse tempo aí dedicado a essa função externa e muito menos tempo nessa função interna, já que está tudo rodando aí de uma forma completamente diferente. A gente não está nesse nível aí não, tá, Alexandre? A gente pretende um dia chegar lá. Mas assim, vocês tiveram contato com ele, né? Me parece que ele tem essa coisa muito forte do propósito, né? E algo assim Muito, muito vivo. Vocês sentem isso nas conversas com ele? muito. Como é que tem sido a Vou te interação com ele? dizer, vou te dizer uma coisa que foi uma experiência que a gente passou. Quando eu liguei, e aí eu tinha o contato da pessoa do relacionamento internacional, que era quem eu tinha conhecido quando eu fui lá, né? Do escritório internacional. E aí eu falei que queria trazer para cá, ela lembrou de mim, enfim, de quando eu fui lá e tal. E aí ela falou assim: ok, Marta, mas a gente não permite que vá para outro país, não é pelo dinheiro, não é se tem espaço, é se você é capaz de preservar o nosso modelo aí. Então a gente vai fazer várias entrevistas com você para saber se você é capaz de preservar um modelo. E aí, Alexandre, eu vou te dizer, foram mais de, sei lá, 6 reuniões aonde eu era sabatinada, sabe? Com relação ao que eu queria fazer com isso, onde eu ia chegar, se eu ia querer, qual era o meu foco aí em dinheiro e em cuidado, como é que eu botava isso na balança, como é que eu ia medir resultado, como é que eu pretendia adaptar o modelo para o Brasil. Foi um massacre, sabe? Assim, até eles acharem
que a gente era capaz, a gente foi juntando gente aqui, né? No começo era eu e Michelle, depois veio o Paulinho, e aí a gente foi juntando gente aqui, e eles foram cada vez mais falando o seguinte, ó, a gente quer fazer esse acordo com vocês, não é porque vocês vão ter 10 mil pacientes, porque o royalty vai ser de ABCD. Não é isso. A gente acredita que vocês vão preservar o modelo. Então, foram muitas sabatinas, tá? E você vai subindo de nível. Então, eu fiz com a parte internacional, aí depois eu fiz com as coaches, aí depois o IOS entrou na parada. Então, eles ficam olhando para você e tentando entender se aquilo que você está falando é o que realmente você vai fazer. E eu vi que se a gente não tivesse a vontade de aplicar de verdade isso aqui, a gente quisesse simplesmente trazer o branding e fazer do nosso jeito, a gente não conseguiria, porque eles foram muito firmes nisso, e eu achei muito legal. Achei muito bacana. A forma como eles selecionam, sabe? Quem vai poder aplicar o modelo, quem não vai, quem é que vai ser o líder no outro país, quem não vai. Então, não foi fácil, mas foi bem legal. Bom, aqui eles colocam aí, então, né, essas lições, como é que eles passariam para a gente, né, de lição para como você implementa aí esse modelo, né? Eles falam o seguinte, não adianta você tentar ficar criando regras. Então, eles têm lá uma coisa que eles chamam de frameworks. Os frameworks, que são super poucos, são como se fossem os nortes, os pilares do que a empresa entende a formação da empresa entende como importante, tá? A partir desses frameworks, que isso vale para todos os times e todos têm que seguir esses frameworks, cada um desses times cria as formas como vai fazer aquilo, ponto. Então, eu não tenho que ficar dizendo que cada um vai escrever no papelzinho amarelo, vai me mandar no dia 10, não é isso. Eu tenho que dizer o seguinte, olha, gente, todo mundo tem que ser atendido e o nível de NPS tem que ser X. Então, o que é um framework e como que isso chega embaixo? Então, ele fala, começa, faz, constrói junto, não tenta, essa frase é legal, né? Não tenta convencer, seduz, mostra o que vai ganhar com aquilo, né? Como é que você... E teve coisa que a gente foi aprendendo mesmo a fazer, né? Então, assim, tem uma foto que serve para os pacientes, mas que serve para a gente também, que é um enfermeiro de braço cruzado do lado do paciente, olhando para o paciente lá fazendo um super esforço para calçar a meia. E aí eles falaram assim, é isso que a gente espera do profissional. Por quê? Porque se eu for lá e fizer, eu ganho tempo, faço mais rápido, eu vou mais rápido dali, mas eu paro de desenvolver a funcionalidade daquele cara, eu mato o meu modelo. Se eu quero preservar a funcionalidade, se eu quero preservar... Então, em alguns momentos, a minha função é estar ao lado, é observar, é estar junto e estimular que isso aconteça. Isso foi tão marcante na nossa vida, porque isso é marcante para o cuidado, mas isso é marcante também para a governança, né? Por quê? Porque a nossa velocidade e a nossa vontade é sair fazendo tudo e alguém depois executa aquilo que a gente fez. Então, essa coisa do calma, né? Segura a onda, dá um tempo para a coisa ir acontecendo. Então, também foi aprendendo muita coisa aí com relação a isso, né? São diretrizes, então, né? Eles funcionam com diretrizes. São diretrizes, são diretrizes. Só uma coisa que eu achei interessante, Marta, que você colocou aí nesse exemplo, né, do enfermeiro de braços cruzados e como também colocar muitas equipes para uma coach só, né, justamente para não deixar que ela acabe exercendo esse controle que não se quer que ela faça, né? E a gente viu aqui, o Alexandre mostrou um pouquinho antes de vocês entrarem, o caso da Senco, né, que o Ricardo Semler tinha colocado como a regra ali, as pessoas não terem um lugar fixo no escritório, justamente para o gestor não ficar controlando quem que estava lá, quem que saiu mais cedo, quem chegou mais cedo. Enfim, então,
são pequenas inserções de design thinking, né, que justamente para a gente não deixar o nosso automático de talvez necessidade de controle ou dessa hierarquia que a gente teve, né, como forma de sucesso até hoje, se sobrepor a um modelo coletivo e de integração, né, e de colaboração. É isso mesmo, né? Tem essas pegadas, essas pequenas coisas, mas que fazem toda a diferença, né? Então, assim, uma vez que eu recebo um paciente, a gente passa esse paciente para ela por região. Então, se quem é a enfermeira que está naquela região, a gente passa o paciente para ela. A partir dali é com ela. Ela que vai ligar, ela que vai agendar o melhor dia para ela e para o paciente. Ela é que vai, de acordo com as características do paciente, definir quantas vezes por semana ela vai. Ela que vai definir quantas outras vezes ela vai ligar para o paciente no meio dos períodos. É ela que vai definir tudo aquilo. Qual é o Marta, nosso papel? É irresistível eu não te perguntar isso, porque esse é o cerne da questão. Porque isso demanda confiança. Você, como liderança, Total. você realmente vem alguma coisa daquele ranço, peraí, mas não tem como eu ficar acompanhando isso, não tem como estar de olho. Como é que é você com você, entendeu? Porque acho que aí é o desafio, né? Então, eu acho que a gente já viveu isso, a gente já vivenciou. Eu acho que tem tempos de maturidade. É isso que eu acho hoje, tá, Alexandre? Então, assim, por exemplo, hoje, essas enfermeiras que eu te falei que estão lá desde o início com a gente não olha mais nada. A gente só olha efetivamente o resultado daquele case. Então, quais as metas que ela colocou para o paciente e se ela está conseguindo seguir aquelas metas. Ponto, tá? No início, não. No início, a gente tem que dar um passinho atrás. Até porque não é simples ele entender quanto tempo de cuidado ele realmente precisa dedicar. Aí a coach fica um pouco mais próxima, tá? Mas a gente não faz nenhum tipo, a gente só segue no sistema se aquelas visitas realmente foram realizadas e a gente só efetivamente olha lá embaixo o resultado. A gente está cada vez mais forte nisso, sabe? E quanto mais ela está dentro da empresa, mais a gente pode fechar o olho para isso, porque é impressionante como você também deixar na mão dela gera essa responsabilização e ela sabe que o resultado vai depender do trabalho dela. Então, se ela não for, ela não vai conseguir mostrar o resultado. Então, assim, e como gera uma coisa ali legal do tipo, putz, elas mostram os cases umas para as outras, né? Então, ela quer mostrar que o paciente dela melhorou, que controlou a pressão, que saiu da crise que estava, que fechou a ferida. Ela quer mostrar isso, sabe? E a gente, às vezes, espera muito pouco das pessoas, né? A gente acha que não, ela vai querer marretar, não vai querer fazer as visitas. Não é verdade, tá? Quando ela tá de verdade dentro do modelo e como a gente fica olhando o resultado do paciente, ela corre atrás daquilo de verdade, porque ela quer ver que aquilo aconteceu, ela quer melhorar o paciente, ela quer fazer. Né? E a lógica do financiamento também ajuda para isso, né? Porque ela define quantas vezes ela vai e ela vai ganhar por aquilo que ela fizer, então ela também tem vontade de fazer, né? Então acho que as coisas foram se juntando. Hoje a gente consegue, de verdade, não nos times mais novinhos, que a gente precisa estar muito perto ali, auxiliando mesmo, treinando e tal, mas nos times mais antigos a gente tirou a mão mesmo e super dá para fazer, tá? Que legal, que bom. Bom, esse daqui é o modelo deles, né? Quando eles colocam ali o cliente no centro, não é só a coisa do modelo, o cliente no centro representa o resgate da autonomia e do autocuidado. Isso é muito forte para eles. Então, resgatar o mínimo que possa ser resgatado, que é você caminhar ao contrário daquele paciente piorar a funcionalidade. Essa que é a lógica, né? E aí eles vão criando essas camadas aí do autocuidado, cuidado informal, que é uma coisa que a gente faz super pouco aqui, né? Articular com as outras pessoas que estão ali ligadas, família, amigo, vizinho, porteiro, qual é a missão de cada um dentro do plano de cuidado, como é que eles podem ajudar, então, de verdade, articular isso tudo e articular com um cuidado formal, médico, fisioterapeuta, nutricionista, então a enfermeira que é responsável aí por tudo isso de verdade, né? E esse daqui é o desenhinho nosso da tradução da cebola.
que é como a gente faz e executa aí, né? Então, a gente faz a primeira avaliação, estratifica esse paciente pela linha de cuidado, e aí a gente faz a coordenação, monitoramento, a navegação, e aí a gente agrega tecnologia, eles também lá super agregam, né? Telefone, monitoramento de tudo que a gente possa fazer de uma forma virtual, essa organização aí dessa rede de apoio e treinamento. Então, a gente consegue manter o modelo cebola fazendo aí esses passinhos aí que a gente teve que fazer no Brasil. Por quê? Porque lá a avaliação inicial, ela meio que vem também do próprio DP que atendeu. Aqui a gente não tem essa realidade, então a gente criou aí um instrumento de avaliação inicial diferenciado. Enfim, a gente foi junto com eles adaptando para conseguir chegar no mesmo lugar. Eu acho que o grande diferencial da gente aqui é essa coisa do olhar holístico. Então, a gente não é treinado, por exemplo, para ambiência. A gente acha que ambiência é tirar o tapete do banheiro, né? E aí a gente começa a discutir que ambiência, cara, é altura de cadeira, se tem braço, se não tem braço, em que lugar o micro-ondas fica, se vai quando abrir vai bater na cabeça, não vai. Enfim, é muito mais do que isso, né? Discutir gestão de medicamento, como que eles fazem lá na Europa é completamente diferente do que existe aqui, como é que a gente pode equalizar e trazer um pouco desse conhecimento para cá, a gente desenvolveu uma metodologia aqui também para isso. Então, são várias coisas aí que a gente olha, esse foco na independência. Eu acho que a grande dificuldade da gente aqui, Alexandre, foi a gente mostrar por que a gente não era home care, né? Então, assim, eu cuido do paciente em casa, mas eu não sou home care, então o que você é? Então, a gente começou a criar aí formas das pessoas entenderem isso, né? Então, eu pego desde o paciente rígido, né? Que não seria um paciente elegível para home, até o paciente que está acamado, mas que, na verdade, não precisa de uma infusão 24 horas, não precisa de um oxigênio 24 horas, né? Então, toda essa população, ela é elegível para a gente. Cada uma vai ter um tipo de cuidado diferente, tá? Então, aqui só para vocês terem algumas fotos, né? Essa coisa eles têm uma outra frase lá que é first coffee then care. Por que a gente acha essa coisa do first coffee then care? Porque, na verdade, você primeiro cria o vínculo, né? Você primeiro cria a relação, você primeiro gera essa aproximação para você conseguir de verdade cuidar, né? Então tem essa coisa aí, eu estou invadindo um ambiente, né? Eu estou entrando dentro da casa de uma pessoa, tem relações ali, tem um monte de coisa. Então, como é que eu primeiro tomo o cafezinho, né? Me aproximo e tal, e aí efetivamente a gente cuida e tal. Fiz uma coisa muito rápida, e eu demorei pra caramba. Tentei trazer aí um pouquinho dos elementos deles, só para a gente discutir. Pessoal, nós havíamos combinado até às 10. Eu não sei se a Marta, a Michele e o Paulo, sei que todo mundo tem. A gente, apesar de tivesse alguns minutinhos, né, para ouvir, claro, se vocês tiverem perguntas adicionais, mas antes, eu gostaria muito se a gente pudesse bater uma foto aqui, todos nós. Tá? Sim, a Ana tinha uma pergunta também aqui. Tá ótimo, mas podemos fazer a foto? Porque senão as pessoas vão ter que sair alguns. Quem puder, quem quiser colocar o vídeo, então, vamos Não posso... Podemos, então? Podemos. 1, 2, e já. Vamos ver aqui. Espera aí que agora o Tonico entrou. Agora sim, Tonico. 1, 2, 3. Então, deixa eu ver aqui se saiu direitinho. A Ana tinha levantado a mão, né, Ana? A Ana tinha levantado a mão. Foto tirada? Foto tirada. Bom, excepcional o modelo. Eu tinha conhecido num curso anterior com Alexandre, mais nada como escutar no detalhe, fantástico, maravilhoso, parabéns, faz todo sentido. Uma dúvida, vocês sempre falam em enfermeira. O modelo, ele acolhe também a técnica de enfermagem? Não, é só enfermeira mesmo, né? Porque no nível de... o que a gente discutiu isso muito com eles, Ana, assim, na verdade, lá não existe isso, né? Eles têm uma graduação, como se fosse um bacharelado, e aí algumas param nesse bacharelado, outras fazem especialidades,
tá? Não existe essa coisa de técnico nem auxiliar. Quando a gente trouxe para cá, a gente discutiu muito isso. E aí a conclusão que a gente chegou é o seguinte: eu preciso de uma capacitação para esse cuidado muito alta. Então, se eu for colocar técnico e auxiliar, eu vou misturar cuidado. Uma hora vai o auxiliar, depois vai a enfermeira e vai ficar aquela, né? A ideia, e eles falam isso também muito na cabeça da gente, é o seguinte: maior cuidado possível no menor tempo necessário pelo mesmo profissional. E para eu dar conta disso, eu tinha que ter uma enfermeira. Tinha que ter uma enfermeira muito capacitada e uma enfermeira que entendesse que ela vai desde o cuidado mais simples, sei lá, um banho, até aquela ferida altamente complexa, infusões, enfim, tudo mais que ela precise fazer. Então, são só enfermeiras e cada uma é ligada a um paciente, não fica ciclando, né? Então, eu sou responsável por aquele paciente. Isabela, você gostaria de fazer a pergunta? Só que essa questão da enfermeira é um gargalo que nós temos e teremos. Sim. Porque a Isabela havia mencionado, né, Isabela, a questão do conselho. Eu acho que não tem conselho a Board-Sorg lá. Essa é uma boa pergunta, Marta. Tem Conselho de enfermagem? Não. Conselho de Conselho de administração lá na Board-Sorg. Não, não tem. Não tem. Eles têm. É muito interessante que o board deles é mínimo. São 3 pessoas, mas, olha, é interessante a governança, e tem governança máxima. Mas é um conselho de administração, Paulo? Paulo, você falou Deve board. ser consultivo. Deve ser consultivo. Tipo, consultivo de administração não tem, porque a administração deles é muito leve, é o back-office, sabe? Para que nós temos aqui conselho de administração? É para resolver um monte de problema que a burocracia gera. Como lá não tem burocracia, eu fiquei muito impactado com isso, fiquei buscando onde estava o conselho e não encontrei. Mas você não acha, Paulo, que talvez o conselho tenha aí um outro papel, que seria de assegurar a manutenção do propósito, dos valores da cultura? Porque imagina se acontece alguma coisa com o Jos de Block, de hoje para amanhã. Esse é o meu ponto, né? É como assegurar essa manutenção num órgão que tem essa responsabilidade, digamos assim. Nós temos conversado sobre isso em Laços e fomos observar como o IOS faz lá. Ele já tem o processo de sucessão dele, porque as pessoas que estão no comando estão desde o início, iniciaram muito jovens, não tem ninguém, e eles entendem o conceito e aplicam o conceito. Todo mundo já entra tendo um substituto. Agora, a imagem dele, e como a imagem que a Marta está construindo aqui, é insubstituível e será. O que tem que ter força lá é Buurtzorg, que é o conceito. Como aqui nós queremos que seja Laços, não as pessoas. Mas não vai ser fácil. Esse conselho clássico que nós temos aqui de governança é para resolver todos esses problemas que o Brasil tem de compliance, de ética, de risco, e que lá não precisou ter, quer dizer, eles eliminaram. Mas a pergunta é muito boa, é isso mesmo. O que eles têm lá é o seguinte: eles têm 3 sócios fundadores, né? Que é o Jos Wark, que é o cara que ficou responsável por toda a tecnologia, inclusive tem uma outra empresa deles, que é de tecnologia, e mais eu esqueci o nome dela, que é uma terceira diretora que começou junto com eles também. E que então, cuida do back-office. E cuida do back-office. Então, eles se reúnem ali nessa tríade, vamos chamar assim, de administração. O que eles contam para a gente é que tem uma coisa lá que eu achei bem legal, que não substitui, tá? Nem o conselho consultivo, nem de administração dentro da nossa estrutura, mas que o próprio governo, ele promove algumas estruturas de governança conjunta, vamos chamar assim, né? Então, o sistema de saúde lá, ele é público, cofinanciado, né? Então, você paga uma parte, mas cada um tem que aderir a uma operadora, são 7 no Brasil. E aí, o governo passa o dinheiro para essa operadora que paga os prestadores de serviço, é assim que funciona. E eles têm tipo como se fosse uma câmara,
sei lá, né, do sistema de saúde, que aí todos eles participam. É um pouquinho diferente, eles fazem, eu imagino isso, via esse lugar aí do próprio governo, né? Uhum. Excelente. A Kátia e o Luiz Alexandre e o Tonico, e aí a gente, né, em função do tempo de todos vocês aí, assim, eu iria longe aqui, que eu tenho muita curiosidade, sabe? Eu sou muito curioso, mas vamos então com os três aqui, Kátia, Luiz Alexandre e o Antônio. No Brasil, quem é o cliente típico da Laços de Saúde, né? É uma operadora de saúde, hospital? Como é que vocês têm percebido aqui a receptividade, que é um modelo bem diferente do praticado hoje, né? Então, como é que vocês têm recebido essa receptividade, enfim? Então, Kátia, hoje a gente tem operadora, né? Acho que a gente está dentro do sistema de saúde suplementar, né? E privado. Então, a gente não tem ainda aí contato com o sistema público, isso é uma vontade deles, sim. Quando a gente trouxe aqui para o Brasil, essa é uma conversa que a gente sempre vai e volta com eles, porque lá eles são filantrópicos, enfim, tem toda essa lógica aí da filantropia, então a gente está pensando uma forma de no futuro a gente conseguir fazer isso, mas hoje a gente se relaciona com operadoras de planos de saúde e a gente tem pacientes privados também, out of pocket, né, que pagam o seu próprio atendimento. A gente começou algumas conversas com hospitais na construção dessa linha mais prolongada aí de cuidado, de deshospitalização, de manutenção do paciente fora do hospital, mas a gente está num momento bem ruim para fazer isso, né? Porque cada vez que a gente começa a conversa, aí vem um pico da pandemia e a gente para. Então, assim, a gente sabe aí que vai ter uma linha bacana de conversa com os hospitais, mas hoje o nosso foco é operador e privado. Pode. Próxima pergunta. É o Luiz. Luiz, pode. Bom, bom dia. Bom dia a todos. Parabéns aí pela bela apresentação. Eu vi muito claramente aqui simplicidade apoiada por um sistema de inovação, de tecnologia para trazer informações, buscando o empoderamento. Mas aí tem um trickzinho, liberdade dentro de um framework. O empoderamento hoje é a forma da gente trazer mais agilidade, mas eu queria saber o seguinte, e a hora que sai do framework? Como se resolve isso? Talvez seja com os coaches, não sei. Então, Alexandre, a ideia é que esse framework seja muito geral, tá? O framework fala de ética, fala de manutenção do modelo, fala de forma de atendimento aos pacientes, eles são muito gerais, tá? O resto, como que é esse fluxo? Então, toda vez que surge uma situação nova, primeiro que o time tenta resolver ali dentro dele. Se for da governança desse time, ele resolve, cada um pode ter uma solução diferente. Se ele depender de quem está em cima, ele vai passar para cima direto para quem for o responsável. Então, por exemplo, é um problema que ele tem que resolver com o back-office, o time fala direto com o back-office, ele não tem ninguém no meio do caminho. É um problema que ele tem que resolver com o IOS, o time fala direto com o IOS. Não tem coach ali no meio do caminho, tá? A coach, ela serve para resolver problemas assistenciais e problemas que aquele time está buscando resolver em padrões que estão ligados a outros times. Mas se ele tem um problema que ele precisa, de alguma forma, da ajuda de alguém, o time vai direto. Essa é que é a grande sacada da coisa, né? Você não ter intermediários para você resolver o seu problema. Então, e é com isso que ele ganha velocidade, é com isso que ele consegue ganhar aí. Então, esses frameworks, eles até cuidam muito disso, né? Você não vai ter 500 frameworks, a ideia é você ter 10 frameworks, porque eles precisam garantir os pilares daquilo que você está falando, né? O resto é modelo, e o modelo tem que dar conta aí de se resolver, né? E se for um problema que você não consegue resolver ali naquele time, você vai direto no responsável aí que pode te ajudar a resolver. Marta, tem uma pergunta aqui no chat sobre a quantidade de mulheres e de homens que a Laços tem.
É bom esclarecer isso. 99% de mulheres. A gente tem um homem, tá, gente? Assim, primeiro que já não tem muitos homens enfermeiros, né? Segundo que esses homens enfermeiros, eles acabam estando mais, e a gente fez esse levantamento, mais ligados à coisa do UTI, enfim, a esses cuidados mais duros aí, né? Então, mesmo PSF, se você for ver PSF, não tem homem nenhum, quase, né? Então, é difícil você achar enfermeiro homem. A gente tem um. Marta, tem uma pergunta final? Tinha o O Tonico, né? O Tonico estava na fila e ele caiu, voltou agora. Eu também caí, pessoal. O Alexandre também caiu, acho que deu um bug aqui. Não sei se o Tonico vai fazer. Eu tenho uma pergunta. Isso, Marta, só para entender, você falou que vocês têm pacientes particulares também. Eles pagam mensalmente, pagam anualmente, Então, pagam o por modelo processo? é o seguinte: quando eu vendo para uma operadora, eu tenho duas formas, né? Eu posso vender uma população inteira, então ela me entrega um bairro inteiro, uma carteira inteira. Ela não pré-seleciona esses idosos. E eu vou ter idosos ali em diferentes faixas de funcionalidade, e aí eu consigo fazer um valor per capita único para ela. Esse é um modelo, tá? O outro modelo eu faço a avaliação inicial, eu descubro qual é a linha de cuidado que esse idoso tá, e cada linha de cuidado tem um valor mensal, como se fosse um pacote, tá? Para aquele valor daquela linha de cuidado. Para os pacientes privados, como eu não tenho uma população para fazer per capita, a gente faz a primeira avaliação, a gente vê qual é a linha de cuidado que ele tá, e o valor mensal vai ser daquela linha de cuidado, tá? Tá certo. Marta, tem uma pergunta final, por favor. O Tonico, desculpa. Antes do Tonico resolver duas perguntas que estão aqui no chat sobre a Redditor, nós vamos adiar a Redditor lá para o final, porque é lógico que nós temos que ter um modelo de hospital que nós vamos entrar primeiro com um pequeno hospital, porque a Redditor já são quase 60 hospitais, vai ser uma loucura para nós administrar. E a Kátia pergunta aqui com quem nós estamos falando lá na Sul-América. Eu acho que foi com a Tereza e com a Beth Gutierrez. Mas quem mais, Marta, você falou lá na Sul-América? Tava muita gente na reunião, gente. Quando a gente foi apresentar o modelo, devia ter umas 15 pessoas na reunião. Tava a Beth, tava a Regina, acho que a Regina agora saiu, né? Saiu. Da Sul-América. A Regina saiu. E tinham várias outras áreas. Tava a galera lá da oficina de inovação, tinha uma galera enorme, tinha umas 15 pessoas dentro da reunião, tá? Eles estão estudando, porque a ShareCare compete um pouco com isso. Tem muita coisa para ver na Sul-América, mas eu também, se depender de mim, vamos adiar um pouco a entrada na Sul-América, porque é muito grande, é muito problema, sabe? Nós temos que ir com calma. Que vocês mencionaram até na conversa que a gente teve que vocês estão num ritmo tão grande de crescimento, está sendo difícil operacionalmente lidar com tudo isso. E nós não queremos ter pessoas, cliente grande, nós queremos ter muitos clientes médios e até pequenos para poder repartir o risco, a experiência, que cada um tem uma exigência, um nível de experiência. Tem uma pergunta aqui que a gente não falou, mas, Marta, temos que incluir isso em toda a apresentação, sobre a relação trabalhista nossa. Conta aí, Marta, antes do Tonico entrar. Era essa a sua pergunta? Também era essa. Ah, é essa? Pronto. Tá. Então, isso foi uma coisa das mais difíceis, tá? Que a gente estudou. Por quê? Porque lá na Holanda eles também tiveram esse problema, tá? O que eles fizeram lá na Holanda? Como eles precisavam, de alguma forma, ter essa autonomia, eles criaram uma cooperativa de enfermagem, tá? Quando a gente foi ver o modelo para cá, para o Brasil, aqui no Brasil, se você falar cooperativa de enfermagem, as pessoas leem fraude, não é isso? Enfim, elas vão ler de cara uma coisa ruim. Ninguém consegue ter essa imagem como uma imagem boa. Aí a gente falou, opa, não vai dar para a gente usar o mesmo modelo, porque aqui, quando lê cooperativa de enfermagem, todo mundo já pensa em trambique, não vai dar para usar. Então, o que a gente vai fazer? E aí a gente contratou um escritório
para ajudar a gente nisso, e a gente viu que a gente precisava de diferentes modelos para os diferentes perfis. Então, Antônio, hoje a gente tem aonde eu preservo, lá nesse núcleo duro das enfermeiras, a autonomia, aonde ela me diz qual é a carga horária dela, onde ela define onde ela vai trabalhar, onde ela define que dia ela marca, aonde ela define que dia que ela vai trabalhar, que eu também não tenho controle disso. Para preservar esse modelo, a gente preserva a autonomia e aí a gente trabalha com o modelo de autonomia, tá? Nas outras instâncias, aí a gente já tem outros tipos de contratação. Então, por exemplo, quem eu preciso contratar efetivamente, que eu vou ter carga horária, que eu vou mexer na agenda da pessoa, que eu vou fazer... Eu vou, de alguma forma, supervisionar essa pessoa, eu já tenho um modelo clássico aí de CLT, né? As coaches, quando a gente começa a trazer coach para cá, eu preciso ter um modelo diferenciado aí para essas coaches, porque elas vão assumir muitos times, elas precisam preservar aquilo. Então, a gente está discutindo até um modelo societário com essas coaches. Enfim, a gente está aí criando o nosso próprio modelo para dar conta desses diferentes perfis, tá? Marta, minha última pergunta é a seguinte, o Buurtzorg, claro, alguém pode falar, poxa, deu certo lá na Holanda, mas esse modelo ele já, né, já se expandiu para mais de 20 países, e qual tem sido, digamos aí, a receptividade, quais têm sido os resultados desse modelo em outros países antes aqui do Brasil, né? Então, por exemplo, que eu saiba, eles são fortes em Taiwan, no Reino Unido, começaram nos Estados Unidos. Esse modelo tem dado certo em outros países ou, né? Ou como é que você avalia isso? Tem. Acho que por exemplo, lá na Inglaterra, eles usam bastante a Irlanda como exemplo, né? Eles chegaram num lugar onde o modelo já era até mais organizado do que o deles. Aí, depende, por exemplo, nos Estados Unidos, eles recortaram o modelo e eles fizeram uma via só hospitalar, quem estava perguntando lá da Redditor. Eles entraram nos Estados Unidos só via hospital, eles não entraram de outra forma. Então, cada país foi adaptando um pouco o modelo para aquela sua realidade. Então, nos modelos onde a gente tem uma coisa mais parecida com o nosso e com o Buurtzorg, eu acho que seria a própria Reino Unido, França, também tem uma experiência bem boa, e na França é legal porque eles têm muitos concorrentes. Quando eles foram para a França, acabaram nascendo concorrentes franceses, né, do modelo. Enfim, aí teve uma repercussão grande na França. Na China, eles dão muito exemplo da China, porque eles tiveram que adaptar bastante, vocês imaginem, né? São realidades e culturas muito diferentes, mas também tem muita gente, então o modelo acabou também acontecendo de uma forma rápida, mas essencialmente cada um deu uma acomodada ali, tá? Que esteja trazendo um modelo como um todo, eu acho que tem aí o Reino Unido, a França, a galera da Europa, né? A gente trouxe o modelo como um todo, o Canadá também. Estados Unidos deu uma recortada, a China deu uma recortada, enfim, aí cada um conseguiu implementar dentro do sistema de saúde com um recorte que cabia, né? Nos Estados Unidos ia ser muito difícil se não fosse via hospital, assim, eu até fico, como é que os caras iam conseguir botar isso lá se não fosse assim, né? Ia ser muito difícil mesmo. Excelente. Bom, Marta, Michele, Paulo, a gente queria agradecer demais o tempo de vocês, né? Desde o início, vocês se mostraram super entusiasmados em conversar conosco, e a gente espera voltar a estar em contato com vocês. É um modelo que a gente fica torcendo assim para dar certo, porque eu acho que o fundamento é uma visão positiva do ser humano, né? É uma visão de confiança, é uma visão de que dá para construir algo com colaboração, de maneira saudável, e claro, que pare de pé, que seja também, claro, rentável, isso é essencial, obviamente, mas que seja um ganha-ganha. Eu acho que essa é a ideia de um modelo ganha-ganha, né, e de um modelo que aflore o que nós temos de melhor. Então, não sei se vocês têm algumas palavras finais aqui para nós do grupo, novamente em nome do grupo, eu tenho certeza que todo mundo gostou, todo mundo aqui tem uma agenda bem pesada, e se o pessoal ficou até 10h20, né, a gente só tem aqui para agradecer vocês pelo tempo. Se vocês autorizarem, a gente gostaria de colocar no YouTube a nossa sessão para que mais pessoas possam ouvir, né, de vocês o modelo, e realmente ficamos aqui na torcida. Com vocês. Bom, Gostaria de algumas palavras?
Obrigado, muito obrigado. Eu acho que a Marta conseguiu, nesse pouco tempo, abordar tudo. E, para vocês que discutem governança, nós temos uma dificuldade que o IOS teve lá. Porque, se pensar no modelo startup, os investidores querem resultado a muito curto prazo. E o IOS nos aconselhou, olha, cuidado com esses investidores, porque o resultado não acontece no curto prazo, vocês vão corromper o modelo se atender à pressão. Então, é uma lição que nós temos. E, agora, como nós somos um modelo extremamente inovador, a gente fica muito contente de vocês nos receberem aqui e acreditar que vai dar certo, porque isso ajuda muito. Porque, normalmente, todo mundo diz que isso é coisa de maluco, só serve para a Holanda e tal. Mas nós estamos dando certo e vamos dar certo. Excelente. Bom, Eu também Marta, queria Michele. agradecer, gente. Obrigada aí pelo tempo. Acho que a gente poder trocar ideia, né, e se fortalecer é sempre importante. A gente também tomou um susto aí com as velocidades das coisas, né? Então, assim, vamos crescer no Rio. Aí depois a gente faz uma linha lógica na cabeça da gente e as coisas vão. Eu acho que faltava um modelo para cuidar do idoso no Brasil. Acho que todo mundo tem clareza disso, né? E aí eu acho que por conta disso, não só a gente, mas também tem muita gente apostando nisso. Então, eu que defendo e milito aí nessa área, espero que a gente seja o primeiro, a gente não vai ser o único de jeito nenhum, mas que a gente seja o primeiro aí a pensar nessa faixa etária, sabe? Com diferencial e fazendo alguma coisa diferente. Excelente, excelente. Só para complementar rapidinho o que a Marta e o Paulinho falaram, assim, a gente que está trabalhando aí, né, assim, desde outubro, a gente está em junho, né, então a gente não tem nem um ano, né, muito menos. Ouvindo, assim, a Marta contar a história, né, e a gente que está por trás aí nesse back-office, fazendo esse dia a dia todo, é muito legal, porque passa um filme, assim, na nossa cabeça, né, lá desde quando a gente começou, tudo que a gente atravessou até aqui, tudo que a gente enfrentou, as coisas que a gente precisou adaptar, as coisas que a gente precisou ter a criatividade para poder, enfim, encontrar as soluções, coisas que a gente achou que fossem ser muito difíceis, muitas vezes não foram tão difíceis, outras coisas que a gente achou que fosse ser moleza foram assim, pedras grandes e que a gente está contornando, tentando lidar, mas é muito bacana fazer essa troca e ouvir, né, as perguntas de vocês, porque para mim isso é muito legal. Acho que isso foi até inclusive um dos motivos que me fez sair da agência nacional, né? Porque é o encontro aí da teoria com a prática, né? Vocês fazem as perguntas em cima de alguma coisa que vocês estudaram, que vocês leram, que vocês conheceram, muito do ponto de vista teórico, né? E a gente aqui na prática, com a nossa prática no dia a dia, a gente corrobora ou não essa teoria, né? E eu acho que o resultado dessa conversa de hoje foi que a teoria, eu acho que em 90% está corroborada, é isso mesmo, né? O modelo ele é real e ele é possível e a gente está dia a dia aí, de domingo a domingo, trabalhando e comprovando isso, né, de que é possível, sim. Muito obrigado. Nossa, sensacional, né? Porque a gente sente o brilho no olhar de vocês e novamente, empreender num período de pandemia e o Brasil, né, nesses últimos anos com tantas dificuldades, isso também nos inspira, né? Nos motiva a gente perseguir aí as coisas que a gente acredita. Dá para fazer, dá para causar impacto, eu acho que é um trabalho de cada um de nós. Então, estaremos conectados, tenho certeza que o grupo adorou e, enfim, só agradecer, né, Ângela? Não sei se tem alguma coisa adicional. Eu vou botar meu e-mail. Muito e a gente teria muito, mas a gente precisa agendar um novo encontro para fazer mais perguntas, porque tem muitas que ficaram para trás. Obrigada mesmo. Estou botando o meu e-mail aqui no chat, gente. Ah, ótimo. Ótimo. E assim que for lançado o livro, a gente faz um evento online para fazer o lançamento do livro e com debate, vai ser muito legal, com transmissão do YouTube, a gente programa tudo isso e avisa a todos. Com certeza. E quem sabe vocês aceitem mais sócios aí, sem aquela urgência, né? Não o sócio que o Paulo falou,
para mais apoiadores, digamos assim. Um abraço, pessoal. Um abraço a Obrigada, todos. gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.